Bora começar então? Bora. Lá vai fogo! A gente vai começar falando hoje do Marco Legal dos Games, que é a PL 2796 de 2021. E nossa, falar de política, meu Deus. Mas é isso, é importante. Então eu quis trazer isso aqui pra gente comentar um pouquinho. E aí eu vou falar como é que eu cheguei nisso e até onde eu fui e deixar aqui, porque o Gabriel também não tava inteirado nesse bagulho. Então aí a gente vai comentar um pouquinho sobre essa pesquisa que eu fiz, que é pesquisa, né? Não é um negócio muito profundo que eu fui também, não. Mas vamos lá. O que acontece? Apareceu essa thread aí essa semana no X, né? No Twitter. E deu aquela viralizada, que é a thread do Rick Sampaio, que é do podcast Primeiro Contato. E aí ele comenta, ó, que ontem foi um dia importante para a indústria dos games, que foi um dia que a equipe de profissionais conseguiu derrubar a aprovação imediata do Marco Legal. Uma PL que foi cooptada por jogos de aposta. Aí tem toda a thread dele explicando o que rolou e tal. E aí eu fui atrás um pouquinho pra ver o que tava rolando. Então eu vou passando aqui o que eu vi, tá? Primeira coisa, que já vai falar muito sobre a PL. Quem que é o autor dessa PL? Olha o nome ali do autor. Ah, lá vem. Já viu tudo, né, Gabriel? Uhum. Então, o autor é o deputado Kim Kataguiri, né? O Porque que gosta de ficar fazendo musiquinha em vez de trabalhar. do DEM, é o cara que conseguiu ser expulso do MBL. Conseguiu esse feito. Enfim, então é o Kim Kataguiri do DEM que é o autor dessa PL. E qual que é a ideia? O papo da PL é para fomentar a indústria de jogos no Brasil, tá? E até que tava indo num caminho interessante, até a Abra Games, que é a Associação Brasileira de Desenvolvedora de Games, Associação Brasileira das Desenvolvedoras de Games, tava envolvido no projeto, ajudou a escrever uns pontos e tal, só que do nada, apareceu uma emenda ali querendo incluir os chamados fantasy games como jogos de videogame. Porque uma das coisas que a PL faz é tentar querer incluir jogos de celular e de navegador como jogos de videogame, né? Pra poder, por exemplo, uma das coisas que a PL faz é para conseguir investimento, né? Em desenvolvimento e tal, essas coisas. Não, lógico, sim. E aí ele queria incluir os jogos de navegador e jogos de celular nisso. Ok, né? Lobby. Faz sentido. Normal. Acontece em qualquer projeto. Então, mas faz sentido. Só que, nesse balaio, incluiu-se também os fantasy games. E aí que a coisa ficou meio obscura aí. Porque acontece, o que é fantasy games, né? Que eles chamam de fantasy games. É aposta. Basicamente é aposta, né? Como é que chama aquele do... É o bet. O da Globo? Não, o da Globo ali, como é que chama? Porque o da Globo não dá dinheiro, né? Se bem que no final Cartola. ele é o Cartola. É um Cartola da vida, né? Tem esses Sport Bet, esse rei do Pitaco, os negócios assim também. Uhum. Que basicamente é a aposta em... Aí eles, em jogo de futebol, né? Então você... Eles queriam transformar isso como se fosse jogo eletrônico, é isso? O discurso deles isso não é aposta, isso é um fantasy game, é um game que você precisa de habilidades, de análise, não sei o que, e você... Tá ligado? Tipo assim, não é aposta isso, é um jogo que no fim te dá um prêmio. Mas basicamente é aposta, Não tem outro termo pra usar. Eu tinha um primo meu que enchia meu saco pra ficar jogando.
Mas é isso, cara, é aposta. Não tem, você vai ter que escolher montar um time e pontuar com o que o cara vai fazer no jogo. Então isso é aposta. Exatamente. Eu parei de jogar por causa disso. Eu achava uma encheção de saco. Exatamente. Enfim. E aí, nesse fio do Twitter, ele mostra lá o que aconteceu. Tem quem tá... Aí, olha que engraçado. Quem que tá apoiando esse projeto de lei? A Associação Brasileira de Fantasy Sports. Vou deixar aqui. Tudo a ver com videogame, né? Associação Brasileira de Fantasy Sports. O que tem a ver com videogame? Calma que vamos chegar lá. E aí, quem que tá contra essa PL? Né? Não é nem que é contra a PL, mas é contra esse texto que foi redigido nesse momento. Então, assim... quem tá contra essa PL são 15 associações, tá? Mas algumas delas são, por exemplo, a Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio de Janeiro, que é a Ring. Tem a própria Abra Games, a Associação Brasileira de Desenvolvedoras de Games. E até a Alana, que é uma entidade de defesa das crianças. Então esse é o tipo de associação da galera que tava contra. Então... Né? Bom, eu tô começando a entender, então. Né? Então, assim, quem que é a favor? A Associação Brasileira de Fantasy Sports. Que tem? E aí tem um vídeo muito bom nesse fio do Twitter do... Deixa eu voltar aqui. Eu não mostrei as imagens que eu separei, né? Vamos mostrar as imagens que eu separei, porque eu tive todo um trabalho de separar as imagens. Deixa eu mostrar as imagens. Tá bom. Só que travou aqui o... Aí, voltou. Por favor, né? Tive todo o trabalho e não vou usar agora o trabalho que eu tive. E travou. Travou pra caralho. Ai, desgraça. Não, pior que eu testei imagem por imagem antes da gente começar aqui pra ver se ia funcionar. Quem sabe faz ao vivo aí, né? Enfim. Vou falando enquanto isso. Então, aí, ó. Essa aí é a Ring, a Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do Rio de Janeiro. Aí tem a Abra Games, que é a Associação Brasileira de Desenvolvedores. E a Alana... aqui dentro do país. Exatamente. E a Alana, que é a entidade de defesa das crianças. Aí, nesse fio do Twitter, do... Como é que chama o rapaz? Eu não decorei o nome dele. Esse Rick Sampaio. Ele separou alguns trechos da argumentação da galera. E aí, o mais engraçado, dos trechos que ele tira da galera da Associação Brasileira de Fantasy Sports, o cara começa a falar de premiação, não sei o que é um jogo, que um game que te dá uma recompensa que não sei o que aí no final ganha os prêmios por essa aposta. Aí ele, não, aposta é um jeito de falar, tipo, ato falho pra caralho. É aposta. Se fudeu. E aí, os trechos que ele tira da galera, eu acho que um deles esqueci o nome do rapaz, Márcio Filho, um negócio assim. Que ele é o presidente da associação da Ring, de desenvolvedores do Rio de Janeiro. Ele fala assim, ó. O que a gente tá vendo aqui, eu não separei o vídeo porque eu não queria passar os vídeos aqui, porque é meio ruim de passar o áudio e tal. Ele fala assim, que na bancada da Associação de Fantasy Sports que tá defendendo a PL, não tem um desenvolvedor de jogo, só tinha advogado, tá ligado? Só tinha advogado. Ele fala assim, eu pergunto pra vocês, o que vocês já desenvolveram na Associação Brasileira de Fantasy Sports? Me fala um jogo, né? E aí, outra coisa que ele fala assim, ó, quantos roteiristas tem na Associação Brasileira de Fantasy Sports? Quantos designers? Quantos músicos, né? Tipo... Tudo que é necessário pra desenvolver fazer um jogo. game, né? E aí ele fala que, assim, ao contrário, agora no lado deles, né, que é da galera da Associação de Desenvolvedores, que os advogados aí também, um bagulho que eles falam que, assim, que é só um monte de programador, né?
E aí ele fala assim, programador é tipo 30% da indústria de game. Sim. Quem compõe a indústria de game é roteirista, designer, músico. No caso da bancada deles, tinha até a psicóloga, tinha uma psicóloga lá no meio pra falar também em defesa das crianças, de como um fantasy game funciona, por que é uma aposta assim e não um videogame, qual a diferença. Então, você vê que os caras estão embasados em alguma coisa contra uns caras que só quer grana, né? E aí eu vou citar... Eu separei 2 seres humaninhos que... Não, seres humanos não. Um é ser humano, o outro é um canal que apoia essa PL. O primeiro é o Fallen, que é do CS, né? Que, assim... Pro CS o cara é uma lenda, né? Mas Sim, eu já sei. Né? Todo mundo sei. Conhece, aí não vou aprofundar muito nisso. Quem quiser saber mais vai procurar. E o outro é um canal assim, o outro que defende a PL é um canal assim que não tá nem à esquerda nem à direita, assim, ele tá mais no meio, assim, sabe? Mais no centro, assim. Não vou falar mais nada também, que canal que é. Entendi, Esse é o tipo da galera que tá a favor da PL. E aí, um bagulho muito importante que o Rick Sampaio destaca nesse fio do Twitter dele é como ninguém tá falando dessa porra. Como esse bagulho da PL, ele tava quase pra passar, porque simplesmente não tem ninguém falando disso. E o Kim Kataguiri ia conseguir passar o bagulho. Se você jogar Marco Legal dos Games no YouTube, por exemplo, só vai ter vídeo do Kim Kataguiri e resto dessa galera que eu citei falando bem do Marco Legal, sabe? Então, por isso que eu senti eu me senti compelido a gente falar um pouquinho disso aqui, tá? Porque eu achei importante. Okay. E aí, o que acontece? Depois dessa assembleia que teve aí, né? Essa PL ela foi tirada porque ela tava como requerimento de urgência, tava pra passar já. E ela foi tirada do requerimento de urgência e foi... Aí eu vou ler porque eu não manjo muito desse processo. Foi garantido o encaminhamento do projeto para a Comissão de Educação e Cultura, que é onde deve ser discutido coisa sobre a indústria de videogames, né? Então foi para a Comissão de Educação e Cultura. E aí... vamos ver agora, assim, indo para a Comissão de Cultura, eles têm a possibilidade de alterar esse texto, né? Alterar esse projeto para defender o que ele realmente deveria estar defendendo, que é incluir jogo de videogame como cultura, né? E não como jogo de aposta, como é no Brasil. Resumo, a pasta sai das mãos do Kim, do pessoal, assim, por enquanto. Sai, tipo, ele vai estar envolvido ainda, porque ele é o redator. Exatamente. Só que aí outros congressistas vão discutir como melhorar essa pasta aí. Basicamente isso. Exatamente. Então, o principal é tirar esse papo de incluir Fantasy Game como jogo, porque não é jogo, é aposta, né? E É foda. Depois tem que ver quem que tá nessa... Então, mano, olha, é absurdo, porque começou a surgir umas denúncias. Começou a surgir umas denúncias e eu não fui tanto a fundo que eu achei que não é tão importante pegar nomes e tal nesse momento. Mas começou a surgir umas denúncias de uma galera pagando, né? Tentando bancar aí pra passar essa PL para os fantasy games aí. É lobby, exatamente. Então é complicado. Mas eu queria vir aqui citar um pouquinho esse negócio porque eu achei muito importante. Foi. E aí, para mostrar que eu também não só fui pelo Twitter, né? Porque não é nada confiável o Twitter. Eu entrei lá no projeto e achei a emenda que estava incluindo os fantasy games como jogos, as apostas, né?
E comecei a separei alguns trechinhos dessa emenda pra mostrar o absurdo que é. Então tem... Não, eu só queria falar Ah. que um dos presidentes da Comissão de Cultura é Marcelo Queiroz, do PP, e o terceiro vice-presidente é o Mário Frias, tá? Só pra você já ter a noção do que vai rolar aí. Né? Tem Bia Kicks no meio também, tá? De suplente. Então, embaçado, vai ser embaçado. Tiririca, Rosiane Sarney. Nossa, vai dar bom, hein? Exatamente. Caralho, velho. Tem... pelo menos tem a Benedita da Silva no meio aí, vamos ver. Enfim, ó, eu separei alguns trechos pra ter uma noção aqui já. dessa emenda, o que eles estavam tentando passar. Então aí fala, ó, a Lei de Liberdade Econômica, né, número tal, de 2019, pretende garantir o livre desempenho das atividades econômicas sem a interferência estatal desnecessária. Esse é o caso das indústrias dos jogos eletrônicos. Ou seja, eles querem passar dinheiro ali à vontade, né? Sem precisar responder a ninguém, pagar a ninguém. Tem outra... Sem pasta. Exatamente. Sem pasta, sem passar pelo executivo. Exatamente. Calma que tem mais uns trechos bons. Assim funciona o Congresso, gente. Exatamente. Ó, considerando todos esses fatores, resta visível que a exploração dos jogos eletrônicos, principalmente aqueles que têm por finalidade o entretenimento, não é uma ameaça e não causa impacto à sociedade, sendo considerada, portanto, uma atividade econômica de baixo risco. De novo, tentando tirar a parte de... Como é que fala? Tipo... Eles não querem o governo se metendo nos jogos pra mexer no dinheiro deles e tal. É isso. Se fosse, tipo... Beleza, não tirasse isso, beleza. Os jogos estão na eletrônicos ainda são taxados em jogos de azar e tal. Tem muita coisa que tem que melhorar mesmo, mas foi essa emenda que é o grande problema. Exatamente. E assim, esse texto, ele até faz sentido em relação a games. Só que quando você inclui esses sites de aposta junto, você tá vendo por que eles estão tentando incluir os fantasy games junto aí. Entendeu? Faz de todo sentido. Exatamente. Eu sou totalmente contra esse negócio assim de aposta. Assim, eu sou contra 100.000%. Tem problema no esportivo, eu acho que as pessoas. Tem problema de vício também, que eu acho que não é a mesma coisa. E aí, só pra fechar aqui, ó, que é o último print que eu tirei lá, que é uma conclusão lá, falando, ó, é importante que os operadores e até mesmo os consumidores possam seguir sem processos burocráticos ou controles dispensáveis e sem fundamentos. Ou seja, eles querem que deixe passar a boiada, né, como eles mesmos citaram antigamente aí. Mas não era o outro governo que fazia isso, que caiu? Não, mas é que a galera que tá tentando aprovar a PL é desse governo, né, que caiu, né? Falando que o que caiu em 2016 era eles que roubavam? Isso aí deixa pra lá, né? Enfim. Então, é isso que eu tô falando. Entendi. Eu achava que era eles, né? Enfim. Eu achei um assunto meio pertinente pra gente trazer e comentar um pouquinho, né? Valeu, Pedrão. Eu gosto quando você traz essas coisas. E aí você sabe que eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto. Exatamente. Aí só pra fechar. O texto, ele tá todo lá no site da Câmara dos Deputados, tá? Eu tô com o link aqui. Achar, viu, gente? Eu já entrei, já vi. Exatamente. Já vi os membros da... Mas se eu lembrar que... Eu pretendo lembrar se eu lembrar, eu vou deixar o link na descrição aí para acessar direto a página do projeto. Tá? Sim, e por fim, a galera que tá fazendo uma cobertura interessante é a galera do site Drops de Jogos. Então você entra lá. Eles estão falando lá do projeto, bastante coisa que eu peguei, eu vi por lá também. É isso. Então, isso... Nossa, eu vi esse bagulho essa semana no Twitter, eu falei, caralho, a gente precisa comentar sobre isso lá no podcast. Então eu fiz questão de trazer aqui.
Da hora, da hora. Então é isso, gente. Fica de olho aí Vai lá, nessa quem quer PL. saber? Vamos lá. Tem um Vamos lá, bagulho de quem quer saber? petição também, então dá pra entrar no site lá, votar a favor, contra e... Sim, esse aí tem. Não é poder, assim. Não tem poder do dentro, mas é um. Ela faz. É meio que uma Influencia pesquisa, na é. decisão. Isso, influencia na decisão dos congressistas. Exatamente. É isso aí, vai lá ver vídeo aqui em Kataguri montando cadeira gamer. É isso aí. É foda. Então, galera, antes de encerrar esse vídeo, eu vim deixar um recadinho que mais ou menos no mesmo horário que eu e o Gabriel a gente tava gravando esse vídeo, o PH, que era do The Enemy, né, no canal dele, o TV PH, ele postou um vídeo conversando com o próprio Rick Sampaio, que é o autor desses posts que eu mostrei no vídeo, eles conversando sobre a PL. E no vídeo dele ficou bem claro, eles falam de forma bem mais didática, inclusive. Então, os dois são jornalistas, né, então tem muito mais expertise para passar a informação de uma forma mais direta, objetiva do que eu e o Gabriel aqui nesse vídeo. Então eu achei importante vir aqui no final desse vídeo para recomendar. Quem quiser saber um pouquinho mais sobre a PL, vai lá no vídeo do PH, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês verem o vídeo dele. No mais é isso, valeu, até a próxima, deixa o like, seu canal aí, valeu.